que também fazem parte do contexto daquilo que nós nos propomos a trabalhar aqui, porque no final das contas o que promoveu todo o interesse, e a gente não vai entregar o ouro fácil assim do porquê que existimos enquanto canal, mas muito daquilo que surge enquanto ideia do Alexandre para que o Defining Ghost se estruturasse, vem das nossas experiências. E é um pouco da conexão que a gente consegue fazer com a biografia do Jung, né? Que foi publicado só em 61, já depois da morte dele, mas é justamente esses registros da sua vida enquanto, propriamente dito, as suas reflexões, suas memórias e seus sonhos. E aí eu tenho um sonho que vai muito na linha do que Jung relata, né, através da sua assistente ali, que promove todo o registro disso, que é um sonho que tive na adolescência, muito emblemático, porém não entendido até hoje, que eu num sonho, e aí vou usar uma das referências, porque é uma das maiores referências da minha vida, que é a música, que eu, um sonho todo em tons de cinza, eu começo a conversar com um boi ou um touro, e aí sem nenhuma conotação também de situações vividas afetivamente, mas esse boi começa a conversar comigo e ele tinha tons pratas, né, que variavam muito com essa questão até dos tons do sonho. E é o único sonho que pelo menos eu recordo que tratava de camada de cor muito diferente da realidade. E eu lembro que era uma voz bastante grave conversando comigo. E eu muito próximo da face desse touro e ele conversando comigo, o que me lembra muito, me lembrou já na época, de um clipe do Red Hot Chili Peppers, o Give It Away, que ele é todo prata, né? Ele é todo preto e branco, tons de cinza e tudo mais. E os próprios membros da banda pintados em alguns momentos de prata, ou algo que lembrava prata. E é muito interessante, porque nenhum histórico precedente que pelo menos eu tenha associado, e sem dúvida nenhuma, é uma fase muito rica da vida eu acho que de todas as pessoas, quanto ao processo de significar a vida, a significar os acontecimentos, né? Então, sonhos simbólicos são muito recorrentes numa determinada fase da vida, que a gente pode associar ali à adolescência e início da vida adulta, né? Não consigo, até hoje, associar algum aspecto formal do que significou isso, do que representou, mas é um sonho bastante emblemático, né? E aí jogo aí a palavra aí para o Alexandre, para ele ir nessa mesma linha que Cara, possa relatar. cara, e sabe o que é o curioso? Ultimamente eu não tenho me lembrado muito de sonhos, né? No último encontro que nós fizemos aqui entre nós, não foi gravado e nem nada, a gente acabou começando a nossa conversa foi a partir de um sonho que você teve, né, da semana passada. Ah, sim. E, assim, o, o interessante daí, né, hoje, né, a gente está comentando aqui a respeito de um sonho, como eu não tenho nenhum sonho significante que de repente possa encontrar alguma. Não é significante num sentido de significante lacaniano, mas que tem algum sentido dentro de um contexto em que a gente vem. Eu acabei lembrando Hum, de um sonho recorrente meu da minha adolescência. E aí eu acho que eu já consigo até contextualizar ele, né? Depois de muito tempo, inclusive, né? Consigo fazer essa contextualização dentro da realidade em que eu vivia, né? Da situação que se aparentava ali diante de mim, né? E
envolve uma porra de um touro, cara. Olha. Também. Sinistro isso. Mas para mim era assim. E eu tava em cima de uma duna e tinha essas luzes, exatamente por estar nessa duna, né? Essas luzes douradas, né? Então não que tivesse uma fonte luminosa necessariamente, mas pelo fato de eu estar nessa espécie de duna que geralmente refletiria a luz numa forma mais amarelada e tudo mais, exatamente como no deserto, eu estava ali naquele ambiente, que era um ambiente dourado, em cima dessa duna, né? E de um lado eu tinha, e por incrível que é uma questão, né, onírica, não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso, tá certo? De um lado, embora a duna tenha 360 graus, Dizem, para mim, né? de Dizem. um lado da duna tinha um touro e do outro tinha uma cobra. Uma cobra rei. E eu começo a escorregar para essa duna, para algum desses lados. E a minha aflição durante esse sonho é decidir, já que eu vou ter que cair para um dos lados, para qual dos lados eu devo ir. Se seria para o lado do touro, e era um touro negro, né? Como aqueles touros de tourada, o Miura, né? Que, aliás, eu sei que é um touro Miura, porque exatamente foi o meu pai que contou para mim que nas touradas eles usavam touros que eram touros Miura. Eu não sei se é um tipo de uma raça específica de bovino, mas Sabe ele que me falou. até. E Desculpa te interromper, mas sabe que até manda, deve manda, ter manda. alguma razão aí, né? A gente, obviamente, não está preparado com nenhuma pauta, mas existe um carro de alta velocidade, e aqui cabe a minha extrema ignorância, porque eu detesto carros, Miura, sim, né? Alguma marca que tinha o modelo Miura, eu não lembro se era, tem. né? Acho que era um carro japonês, e aí tinha essa questão de Miura, mas fazendo a parte, então deve ter a ver Sim, isso sim. aí. E realmente tem. Eu lembro também. Eu acho que o meu pai até gostava disso aí, inclusive. Mas olha, vamos dizer assim, é uma referência do meu pai a respeito de uma espécie bovina, dessa espécie bovina. E, né, eu tenho que decidir para qual lado eu devo cair, né? E na minha cabeça eu começo a fazer uma série de cálculos, assim, de que com quem eu vou conseguir lidar melhor. E embora o mais atrativo, eu inclusive acho assim, mas é um achismo meu. Não tenho como dar certeza. E, inclusive, você poderia deixar também aqui nos comentários pra gente qual seria a sua decisão se você tivesse numa situação dessas e a única opção era cair para um lado ou para outro, certo? Mesmo se tratando de uma duna, que você poderia deslizar para frente, de repente um não veria o outro, né? Aliás, eu tô em cima dessa duna, né? E eu só vejo esses dois lados. Essa é a questão. Se você escolheria o touro ou você escolheria uma cobra-rei? E eu acredito que a maioria escolheria o touro. Porque eu acho uma cobra mais potencialmente perigosa para a maioria das pessoas. Mas eu gosto muito de cobra. Sempre gostei muito. E eu sei que, né, dentro desse cálculo que eu fiz, eu acabei escolhendo
a cobra, mesmo sendo um animal peçonhento e tudo mais, porque eu achei que eu conseguiria lidar melhor com ela, pela minha afinidade, e inclusive eu fiquei imaginando no sonho que se ela viesse me dar um bote, a cobra tem as duas presas que ficam na frente da sua boca, né? Então ela não conseguiria me picar se eu enfiasse a mão suficientemente no fundo da boca dela. Tipo, ela tentaria me picar e não conseguiria. Olha só, né? Interessante. E isso é até uma questão muito junguiana. Se você for analisar arquetipicamente, né? Não como, de repente, até o próprio Jung tenha desenhado as formas arquetípicas dos sonhos. Não, eu acho que ele traça ali uma ideia do que seja algo arquetípico e ele reduz aquilo a uma coisa que não é arquetípica. Não sei se vou conseguir me fazer esclarecer nesse momento. Por quê? A questão é que quando você dá uma forma pré-definida para aquilo, uma forma, não é bem uma forma. Quando você transforma aquilo em algo que vem a partir de uma determinada forma. Né? Você objetifica aquilo. Você abandonou realmente o que é estruturante daquilo. E por ser algo que abandona o estruturante, ele deixa de ser arquetípico. Por exemplo, uma parede de tijolos. Né? Você poderia trocar os tijolos da parede. Você poderia trocar o material dos tijolos que compõem a tua parede. Então, você falar uma parede de tijolos de barro é uma coisa. Uma parede de tijolos de concreto seria outra. Ele, ao fixar essas imagens, objetificar essas imagens, ele está falando assim, é uma parede de tijolos de barro. E não é a questão, é uma parede. A parede é a estrutura. Independe de qual o material que você usa para compor aquilo. E isso eu vejo exatamente a partir da análise desse sonho, né, como refletindo o meu status, né, a minha estasis, naquele momento em específico em que eu me encontrava. E que era na minha adolescência, né? Minha mãe e meu pai viviam brigando, não era uma briguinha qualquer. Né? Minha mãe tentava cometer homicídios diários contra o meu pai todas as noites quando eu ia dormir. E eu era a única pessoa que respondia a essas agressões. Né? Isso há muito tempo atrás. Então, não existia nem Maria da Penha, nem absolutamente nada nesse sentido. Era uma questão doméstica, né? E as pessoas relevavam sempre antes de tomar alguma atitude. Então, mesmo que houvesse gritos e muitos deles vindo de mim, inclusive, que era uma tentativa de chamar a atenção dos outros, né? Era um pedido muito mais, né, velado do que evidente, apesar de ser algo evidente, de que, por favor, alguém intervenha. Né? Então, quando eu passava a falar alto, passava a gritar com um ou com outro, era exatamente num esforço de que outros viessem de repente a intervir. E veja como os símbolos vão se encaixando daí dentro desse sonho. Né? Por um lado, uma pessoa aparentemente mais frágil do que um touro, mas se você caísse na boca dela, você estaria perdido.
ela seria muito mais potencialmente letal do que qualquer chifrada que o touro pudesse dar. A imagem do touro, inclusive, como sendo um Miura, era uma coisa que na minha infância, né, eu gostava muito de fazer obras de argila. Então, Uhum. e uma das coisas que o meu pai me ensinou a fazer foi um touro, que foi aí então que ele pegou e falou que era um Miura. E eu, naquela situação, já tinha sido colocado há uns anos pela minha mãe. Qual o lado que você vai Ficar. ficar? Com quem você vai ter que lidar? Você tem que escolher. Uhum. Isso eu lembro que foi feito com 9 anos de idade. Já para mim, eu lembro que era 9 anos de idade, porque foi a hora que eu mudei para uma casa e eu tinha 9 anos de idade. Eu sei que foi essa, é por isso que eu acabo lembrando. E então, nesse sentido, né, você vê que nessa forma real de um tipo de arquétipo, como foi que o meu inconsciente achou para manifestar aquela decisão que eu tinha que fazer? E aliás, por mais errada que tenha sido, foi a decisão que eu acabei tomando na época, né? Então, nesse sentido aí, assim, a análise, né, que eu tenho para fazer de um sonho seria essa. E é óbvio, isso aí acaba estruturando todo o resto, né, da minha existência a partir daquele momento. Assim, eu acho que você trouxe um contexto bem legal aí, né? Dessa. Acho que você usou o caminho bem bacana, porque você nos trouxe, até porque eu não conhecia esse sonho, a possibilidade de primeiro entender o que ocorre no sonho e depois você traz o teu dia a dia de casa, né, com pai e mãe, e essa dualidade, né, em que você foi posto por uma das partes a escolher. E me parece que a Duna, por ter essa porção escorregadia dela, e o touro simbolizando uma das partes e a cobra outro, né? Talvez a virilidade em forma do touro e o lado feminino através da serpente, até de outro aspecto que você comentou, e talvez ainda nesse episódio em outro você traga isso à frente, né? Que é o do dia que você pela primeira vez entendeu, mesmo sem saber qual era o conceito, que era uma mentira, né? E veio dessa parte feminina, e veio como talvez o que uma serpente possa, talvez não significar para você diretamente, já que você tem gosto pelo animal, você acha o animal interessante, mas o que, de uma maneira geral, é entendido por todos quanto a serpente se a traiçoeira, foi ela que trouxe a maçã, apresentou para Adão e Eva o pecado, né? Então, se a gente for olhar por essas questões dos simbolismos, independente de estarem presentes num sonho ou não, talvez a virilidade masculina e a sensualidade, a questão do pecado que poderia representar a mulher, enquanto a serpente ali, a cobra, né? Então talvez possa ter uma conexão ali dessas duas frentes em que você se foi posto a escolher. Ou, olha, você escolhe, ou você vai defender a sua mãe ou vai ficar do lado do seu pai. Você pode escolher, mas se você escolher teu pai, você tá errado. Porque quem te impôs a escolha, no final era alguém unilateral do negócio, né? Não estava Sim. imparcial do processo de escolha, né? Então, sem dúvida, é interessante o sonho. E se é naquele momento realmente tudo isso que se não, eu coloco não na dúvida, mas por não ter participado, até participar da tua vida há muito tempo, e ao pouco vocês conhecerão que a nossa amizade aí data a longínquos períodos, a períodos em que a humanidade ainda não sabia nem a existência do fogo, tampouco da escrita. Corríamos pelados com Heráclito
antes Parmênides nas praias gregas. Não é mesmo? Medíamos o sol com a sola do pé.